Entre todos os jutsus de manipulação mental em Naruto, nenhum chega perto do Koto Amatsukami. Essa é uma técnica ocular tão absurda que faz a vítima acreditar que está tomando decisões por conta própria. E isso mesmo estando completamente controlada. E parando para pensar, isso é simplesmente insano, uma vez que poucas técnicas no universo de Naruto possuem um padrão tão refinado de controle mental. Mas afinal de contas, por que o Danzo não usou o Koto Amatsukami contra o Sasuke? Durante a luta contra Sasuke, ele poderia simplesmente manipular o Uchiha e acabar com o combate em segundos. Mas Danzo não fez isso, e é aí que surge uma grande dúvida. Por que o Danzo, com a técnica mais poderosa do Shisui, escolheu não usar o Koto Amatsukami no Sasuke? A resposta pode parecer simples, mas na verdade não é. Hoje eu irei te responder de forma definitiva e acabar com todas as teorias que cercam esse assunto. Então deixa o seu like e hypa esse vídeo para me fortalecer e fica até o final, porque eu vou te mostrar como o erro de Danzo custou a sua própria vida. Antes de tudo, você já se perguntou o que é o Koto Amatsukami? Segundo a obra de Naruto, o Koto Amatsukami é uma técnica exclusiva de Shisui Uchiha, e de acordo com o databook, esse é praticamente o genjutsu mais poderoso já criado com o Mangekyo ou Sharingan. E bom, o funcionamento dessa técnica é bem simples. A habilidade entra na mente da vítima e planta uma nova vontade. E essa nova vontade é aplicada de forma tão sutil que a pessoa nem percebe que está sendo manipulada. A vítima acredita de verdade que está tomando suas próprias decisões, mas na prática virou uma marionete completa. Esse é praticamente um tipo de genjutsu tão avançado que rompe com qualquer lógica comum dentro do universo de Naruto. Não há ilusão visual, não há percepção distorcida, há apenas a certeza falsa de que a vítima está no controle. E é isso que torna essa técnica tão perigosa e temida. Tanto é que até mesmo ninjas veteranos como Danzo almejavam esse poder a qualquer custo, e foi exatamente isso que ele fez. Ele roubou o olho direito de Shisui Uchiha e implantou esse olho em si mesmo, transformando esse doujutsu em uma ferramenta política de manipulação. Mas esse é o ponto. O Koto Amatsukami não pode ser utilizado de qualquer jeito. Segundo as novels que retratam as missões em conjunto entre Itachi e Shisui, o uso dessa técnica exige uma quantidade colossal de chakra. O Koto Amatsukami é um jutsu que consome tanto poder que não dá para simplesmente sair usando à vontade. O próprio Shisui só considerava utilizar essa habilidade como sua carta final, um recurso que ele só utilizava em situações realmente críticas. E é exatamente isso que a gente vê no confronto contra Mukaiko Hinata, um ninja de elite da Anbu. Naquele confronto, Shisui hesita até o último momento antes de ativar o Koto Amatsukami, ou seja, o próprio criador da técnica já sabia o peso e da responsabilidade ao utilizá-la. E é aí que vem a parte mais curiosa. Pelos relatos canônicos dentro da obra de Naruto, sabemos que Danzo só utilizou Koto Amatsukami uma única vez em toda a história. E isso é um tanto quanto estranho, já que com as células de Hashirama, ele poderia utilizar esse genjutsu até mesmo 2 vezes no mesmo dia. Mas vimos que ele utiliza de uma forma totalmente diferente. E não foi em uma guerra, ou em um confronto contra um inimigo mortal. Danzo utiliza esse genjutsu a primeira vez, simplesmente na reunião dos 5 Kages. Sabemos que ele utilizou essa habilidade lendária apenas para manipular Mifune, o líder dos samurais de Tetsu no Kuni. O plano de Danzo era simples e maquiavélico: convencer Mifune a nomeá-lo como comandante da Aliança Shinobi. E incrivelmente o seu plano acabou dando certo. Danzo aplicou seu Koto Amatsukami de forma cirúrgica e silenciosa. Mifune acatou suas sugestões de forma natural, como se tivesse sido uma decisão própria. Tanto é que a manipulação foi tão perfeita que ninguém sequer percebeu. Claro, exceto por um único ninja. Se não fosse a presença do sensor AO da névoa, que tinha o Byakugan transplantado, Danzo teria saído daquela sala como o homem mais poderoso do mundo ninja naquele momento. E ele quase chegou lá. Sabemos que foi por um detalhe e pela interferência do roteiro que os planos dele não deram certo. Isso mostra o quanto ele enxergava o jutsu como uma arma política e não tática. Para Danzo, o Koto Amatsukami era uma carta de manipulação de bastidores, algo a ser usado em momentos estratégicos de poder e não simplesmente em combate. Só que por causa da intervenção de Ao naquela reunião, Danzo desperdiçou a única chance real que ele teve de alcançar a liderança na aliança dos 5 Kages. E esse foi um erro fatal,
não só politicamente, mas também estrategicamente. Tanto é que é exatamente por isso que ele também não conseguiu usar esse poderosíssimo Genjutsu de novo contra o Sasuke. Mas calma, porque a verdade é que ele poderia ter usado sim esse Genjutsu. Antes de chegarmos nessa parte, vamos recapitular o que estava acontecendo ali em termos de tempo. No momento da luta entre Danzo e Sasuke, os eventos da reunião dos 5 Kages tinham acabado de acontecer, ou seja, o uso do Koto Amatsu Kami ainda era recente, e como esse jutsu tem um tempo de recarga gigantesco, o olho do Shisui ainda estava carregando, e isso muda tudo. Porque querendo ou não, o maior trunfo do Danzo, o recurso mais valioso de seu arsenal, estava simplesmente bloqueado quando ele foi confrontado pelo Sasuke. Quando a luta finalmente começa, Danzo entra em cena com seus 10 Sharingans no braço direito. Graças aos Sharingans em seus braços, ele conseguiu utilizar o Izanagi várias vezes durante o confronto. Claro que Sasuke não sabia do que se tratava aquela técnica, ele acabou sendo enganado várias vezes com ilusões de morte. Danzo, por consequência, acabava se regenerando daqueles golpes mortais, e em alguns desses momentos ele chega bem perto de vencer o Sasuke. A verdade é que se o Sasuke fosse um pouco menos estratégico, Danzo poderia ter levado essa luta, só que em nenhum momento durante o combate a gente vê ele utilizando o Koto Amatsu Kami. E isso levanta a pergunta que muita gente se faz até mesmo nos dias de hoje: por que o Danzo não usou logo o Genjutsu mais poderoso e venceu o Sasuke de uma vez? A resposta nesse ponto é até simples. Até certo momento da luta, o olho de Shisui ainda não estava pronto. Danzo estava se recuperando do uso anterior e não podia ativar os poderes do Koto Amatsu Kami. Mas a situação muda completamente no clímax da batalha. Quando Sasuke finalmente consegue ferir Danzo gravemente, o olho de Shisui começa a reagir. A regeneração da luz ocular mostra que o Dojutsu estava pronto para ser usado novamente. E naquele momento, Danzo entende que tem duas opções à disposição: usar o Izanagi de uma vez com aquele olho, ou ativar o Koto Amatsu Kami como sua última cartada. E é aí, meus amigos, que vem a decisão mais reveladora de toda a luta. Mesmo com o Koto Amatsu Kami pronto, Danzo não decide usar contra o Sasuke. E para pensar, até que faz sentido. Danzo é esperto e decide guardar esse jutsu para outro alvo, alguém que ele considerava ainda mais perigoso, o suposto Madara Uchiha. Esse olho será a minha última cartada contra o verdadeiro inimigo, Madara Uchiha. Essas foram as palavras de Danzo naquele momento decisivo. E com essa frase ele deixou bem claro, o Koto Amatsu Kami era sim o seu trunfo final, mas infelizmente ele subestimou o Sasuke. Na tentativa de desestabilizar o Uchiha, Danzo toma uma atitude desesperada. Ele captura a Karin, acreditando que poderia quebrar o emocional do adversário. Só que essa estratégia foi um tiro no pé. Sasuke já estava em outro nível de frieza e não hesitou nem sequer um segundo. Antes mesmo de poder ativar o Koto Amatsu Kami ou recorrer ao Izanagi, Danzo foi ferido de forma crítica, ficando sem tempo de reação ou defesa. Ele era um gênio político, isso ninguém discute, mas no campo de batalha contra alguém como o Sasuke, faltou malícia e a leitura emocional necessária. Mesmo sabendo do ódio dos Uchihas e mesmo diante dos traumas do Sasuke, Danzo achou que conseguiria convencê-lo no psicológico. E esse erro basicamente custou tudo. Mas e se eu te falar que se o Danzo não fosse um tanto quanto impulsivo, talvez ele tivesse tido êxito em todos os seus objetivos? E se liga só nessa teoria que é simplesmente insana. Danzo só descobre que Sasuke está atrás dele quando ele já está na reunião dos 5 Kages, ou seja, quando Sasuke chega e interrompe o encontro, é só ali que Danzo percebe que está sendo caçado. E aí entra o ponto mais crítico da estratégia de Danzo. Ele havia usado o Koto Amatsu Kami naquele momento contra o Mifune, tentando manipulá-lo para garantir o controle da Aliança Shinobi. A verdade é que Danzo apostou todas as suas fichas em um único lance político, e nem sequer cogitou a hipótese de falha. Em nenhum momento ele considerou o risco de ser desmascarado, como de fato aconteceu quando Ao percebeu sua manipulação. Se por algum acaso Danzo tivesse sido mais cuidadoso, ele poderia ter guardado o Koto Amatsu Kami e usado de forma mais estratégica e segmentada. Imagina só, ao invés de usar o jutsu diretamente em Mifune, ele poderia ter se reunido individualmente com cada Kage, plantando sugestões sutis um a um, de forma que, após a conferência, antes que a guerra fosse sequer iniciada, que todos estivessem inclinados a apoiá-lo após o uso do Koto Amatsu Kami em cada um dos 5 Kages.
Essa seria uma abordagem mais lenta, mas infinitamente mais segura. E cara, é bizarro pensar que um cara tão analítico como Danzo não havia pensado nisso. E com o Kotoa Matsukami ainda intacto, ele teria a chance de sugerir ao Sasuke que ficasse ao seu lado em um momento em específico, ou que eles se rendessem em um suposto ataque do Danzo, caso eles realmente se enfrentassem, já que sim, ele sabia que poderia ser confrontado por Sasuke após a reunião dos 5 Kages. Danzo podia não ser um guerreiro brilhante, mas com aquele genjutsu, ele tinha o poder de moldar toda a quarta grande guerra ninja sem levantar uma espada que fosse. Mas ao gastar sua técnica mais valiosa tentando um golpe político direto e apressado, ele se viu completamente desarmado na hora da crise real ao ficar diante do suposto Madara e de Sasuke Uchiha. No fim das contas, Danzo teve inúmeros Sharingans e o genjutsu mais poderoso do mundo em suas mãos, mas ele utilizou todos esses doujutsus da pior forma possível, na hora errada e pelo motivo errado. Convenhamos, se ele tivesse guardado o Kotoa Matsukami e pensado estrategicamente, ele poderia ter manipulado cada Kage aos poucos, e ainda ter mantido o trunfo contra o Sasuke Obito, e eventualmente até recuperaria seus poderes visuais, podendo controlar até mesmo o suposto Madara. Uma vez que o Kotoa Matsukami usado no Sasuke teria sido usado há muito tempo até aquele encontro, e ele provavelmente recuperaria seu poder durante o confronto contra Sasuke. E com a influência do Kotoa Matsukami já aplicado sobre o garoto Uchiha, ele poderia manipular todo aquele cenário como ele bem entendesse, articulando tudo com calma. Mas felizmente, Danzo escolheu o caminho da pressa, da manipulação direta e da arrogância política, e pagou o preço com sua própria vida. Mas afinal de contas, você acredita que o Kotoa Matsukami de Danzo seria eficiente no Obito caso ele utilizasse o genjutsu a fim de controlá-lo? Esse já é assunto para outro vídeo, mas já deixa sua opinião nos comentários. E se você chegou até aqui, me fortalece com seu like, hypa esse vídeo e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também tem essa dúvida. E é isso, nação, eu espero todos vocês nos próximos vídeos.